Pergunta de número 4. Heavy, tem como viver a masculinidade da Bíblia sem estar em um relacionamento? Eu acho que essa ficou fácil. Sim, sim. Se o homem perfeito a ser imitado, o molde da masculinidade madura, é o Senhor Jesus Cristo, e ele era solteiro, você não tem nenhuma legitimidade de dizer, eu vou postergar a minha masculinidade para quando eu casar. Aí sim, lá eu vou exercer com a minha esposa, lá eu vou ser líder, lá eu vou ser provedor, lá eu vou ser protetor. Jesus não tinha esposa, Jesus não tinha filhos, mas ele era líder, ele era provedor e ele era protetor. Ele, nos seus ombros, nos protegeu do inferno, da condenação eterna, da morte eterna. Num dia, ele carregou o peso de todos aqueles que o Senhor Deus escolheu antes da fundação do mundo. Em uma manhã, ele carregou todas as ansiedades, todos os dramas, todos os delírios, todos os pecados, todas as nossas ofensas direcionadas ao Deus Todo-Poderoso. Ele carregou nos seus ombros largos em um dia, sem reclamar. Ele era solteiro, ele era líder, ele tinha 12 discípulos, tinha 70 ao seu redor e tinha uma multidão que o seguia. Você não precisa ser marido, homem, casado, com aliança no dedo, para ser um discipulador, para ser um líder da sua geração. E tem vários homens na nossa geração que foram homens de Deus que não foram casados. Eu tenho um na minha cabeça que veio agora, mas poderia citar tantos outros. John Stott, um pregador anglicano dos países da Grã-Bretanha, que foi um cara extraordinário, um dos maiores teólogos do século XX. Ele nunca casou. E tantos outros. Tem uma nuvem de testemunhas mostrando que você não precisa casar. Depende. É a tua vocação? Case. Não é a tua vocação? Não case. E quer ver um outro homem que não era casado, pelo menos não diz na Bíblia, e foi talvez o maior missionário da história, o apóstolo Paulo. E ele tinha filhos? Não, mas ele tinha Timóteo, Tito, Tíquico, Epafrodito e tantos outros, Lucas. Então segue esses exemplos aí que você tem a sua resposta na mão. Pensa na cultura greco-romana há 2000 anos atrás, ter dois homens que representam o cristianismo, solteiros, Jesus Cristo e o apóstolo Paulo. Isso é revolucionário. Totalmente revolucionário. Os dois líderes mais fundamentais, óbvio, eu tô tirando o Pedro aqui, porque o Pedro era casado, mas o Cristo e o apóstolo Paulo, os dois baluartes de toda a articulação do cristianismo, homens solteiros. Gente, isso é totalmente revolucionário para aquela época e continua sendo para hoje. Mostrando que masculinidade não tem necessariamente nada a ver com ser casado. Tem a ver com a vocação que Deus deu para todos os homens, desde o momento que eles nascem até o último dia de vida.